Os pensamentos dos diligentes certamente vão para a abundância, mas todo aquele que se apressa infalivelmente vai para a pobreza. Provérbios 21. 5-1 segredo que as pessoas mais prósperas da história conhecem, mas raramente é ensinado abertamente. A Bíblia contém algumas das lições financeiras mais poderosas e comprovadas já escritas. Não é por acaso que muitos dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo construíram seus impérios com base em princípios que encontraram nas Escrituras. Princípios que funcionaram por milênios e permanecem tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Enquanto a maioria das pessoas procura fórmulas mágicas para a riqueza, em livros modernos de autoajuda ou conselhos de gurus financeiros da moda, os verdadeiros segredos da prosperidade estão disponíveis o tempo todo no livro mais vendido e mais estudado da história da humanidade. O que você vai descobrir hoje não são truques ou estratégias temporárias que funcionam apenas em determinados mercados. São princípios atemporais que criaram riqueza geracional e podem transformar sua situação financeira. Não importa onde você esteja hoje, a primeira lição fundamental que encontramos em Provérbios é aparentemente simples, mas profundamente poderosa. A riqueza diminui rapidamente, mas a riqueza aumenta pouco a pouco. Este versículo encapsula uma verdade que todos nós experimentamos, mas que poucos realmente entendem completamente. Juntar dinheiro leva tempo, disciplina e paciência, mas gastá-lo pode acontecer em um instante. Essa realidade não é acidental. Reflete a própria natureza da criação de valor versus consumo. Gastar menos do que você ganha parece matematicamente óbvio, mas na prática se torna um dos maiores desafios que as pessoas enfrentam em nossa cultura de consumismo acelerado. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com mensagens que nos dizem que precisamos de mais, que merecemos mais, que a felicidade está apenas uma compra de distância. Essa programação cultural faz com que manter as despesas abaixo da renda exija não apenas disciplina financeira, mas também uma revolução mental que desafia as normas sociais vigentes. O problema não é apenas matemático, é psicológico e espiritual. Vivemos em uma sociedade que transformou o consumo em uma forma de identidade, onde o que compramos define quem somos ou quem aspiramos ser. Quebrar esse padrão requer desenvolver o que a Bíblia chama de contentamento, a capacidade de encontrar satisfação e alegria, independentemente das circunstâncias materiais. O Timóteo 6:8 nos ensina que a piedade com contentamento é um grande ganho, pois nada trouxemos a este mundo, e certamente não poderemos tirar nada. Portanto, tendo sustento e abrigo, vamos nos contentar com isso. A segunda lição essencial vem das palavras de Jesus em Lucas 14:28-30, onde ele pergunta: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula os custos, para ver se tem o que precisa para terminá-la? Esta parábola não fala apenas sobre construção física. Fale sobre construir seu futuro financeiro. O orçamento é a sua ferramenta para calcular despesas e garantir que você possa terminar a torre de sua prosperidade. Um orçamento bíblico não é uma restrição, é um plano de liberdade. Ele permite que você tome decisões conscientes e intencionais sobre cada peso que entra e sai de sua vida. Sem um orçamento, você está construindo seu futuro financeiro às cegas, esperando que de alguma forma os números se somem magicamente. Com um orçamento, você se torna o arquiteto de seu destino econômico, capaz de direcionar todos os recursos para o cumprimento de seus objetivos mais importantes. Mas o orçamento deve ir além do simples rastreamento de despesas. Deve refletir seus valores e prioridades espirituais. Quando você aloca dinheiro para dízimo e ofertas antes de qualquer outra coisa, você está declarando que Deus é a fonte de sua provisão. Quando você reserva dinheiro para poupança e investimento antes de alocá-lo para entretenimento, está priorizando seu futuro em vez da gratificação imediata. Quando você reserva recursos para generosidade, está reconhecendo que foi abençoado para abençoar os outros. A terceira lição vem da extraordinária história de José no Egito, que interpretou o sonho do faraó de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a economizar 20% de toda a produção durante os anos abundantes, para se preparar para os anos difíceis. Essa estratégia não apenas salvou o Egito, ele também fez do reino o credor de outras nações, gerando riqueza adicional durante a crise. Esta história revela um princípio fundamental: os sábios se preparam para tempos difíceis durante os bons tempos. Economizar não é apenas para acumular dinheiro, é criar opções e oportunidades quando os outros não as têm. Quando você tem um fundo de emergência forte, pode tomar decisões com base na sabedoria e não
no desespero. Quando você tem capital disponível durante uma crise econômica, pode investir em oportunidades que outros não podem aproveitar. Mas a salvação bíblica tem dois propósitos distintos: proteção e crescimento. Uma parte do que você economiza deve ir para um fundo de emergência que o proteja de despesas inesperadas, sem ter que se endividar. Outra parte deve ir para investimentos que aumentam seu dinheiro e geram riqueza a longo prazo. Essa divisão intencional garante que você esteja preparado para desafios e oportunidades. A quarta lição fundamental é sobre o investimento inteligente, como uma ferramenta de administração. Provérbios 13:22 declara que o bom deixará herança aos filhos de seus filhos, afirmando que a criação de riqueza não é vaidade, mas responsabilidade geracional. O dinheiro bem administrado torna-se uma ferramenta poderosa para abençoar sua família, ajudar os necessitados e promover o reino de Deus na terra. O investimento bíblico não é motivado pela ganância, mas pela mordomia responsável. Quando você investe com sabedoria, você está multiplicando os recursos que Deus lhe confiou. Semelhante ao servo fiel na parábola dos talentos que dobrou o que seu senhor lhe havia dado. Essa perspectiva transforma o investimento de uma atividade puramente egoísta em um ato de adoração e serviço. No entanto, é crucial entender que o investimento sábio requer educação, paciência e discernimento. Não se trata de apostar seu dinheiro em esquemas de enriquecimento rápido ou seguir cegamente as tendências do mercado. O verdadeiro investimento bíblico é baseado em princípios sólidos: diversificação, pesquisa cuidadosa, perspectiva de longo prazo e o entendimento de que risco e retorno estão diretamente relacionados. A quinta lição nos adverte contra esquemas de enriquecimento rápido que destruíram as finanças de milhões de pessoas ao longo da história. Provérbios 2:8 e 20 ensina que o homem de verdade terá muitas bênçãos, mas aquele que se apressa em ficar rico não será inocente. Essa sabedoria antiga é mais relevante do que nunca em uma era de criptomoedas voláteis, esquemas de pirâmide disfarçados de oportunidades de negócios e promessas de retornos impossíveis. A tentação de atalhos financeiros é compreensível, especialmente quando você está lutando financeiramente ou quando vê outras pessoas aparentemente prosperando com métodos que parecem fáceis. Mas a Bíblia nos ensina que a riqueza verdadeira e duradoura é construída gradualmente, por meio de trabalho honesto, decisões sábias e tempo. Esquemas que prometem resultados rápidos quase sempre terminam em perda e decepção, porque violam os princípios fundamentais da criação de valor real. Em vez de procurar atalhos, a sabedoria bíblica nos chama a nos concentrar no desenvolvimento de habilidades valiosas, na criação de valor genuíno para os outros e na paciência com o processo de crescimento financeiro. Essa abordagem não é apenas mais ética, mas também mais eficaz a longo prazo, porque constrói as bases de caráter e competência que sustentam a verdadeira prosperidade. A sexta lição enfatiza a importância de ficar de olho em seus investimentos. Ao longo da Bíblia, encontramos referências a pastores cuidando de seus rebanhos, fazendeiros cuidando de seus campos e administradores supervisionando as propriedades de seus senhores. No contexto moderno, isso se traduz em manter-se informado sobre seus investimentos, revisar regularmente seu portfólio e estar alerta às mudanças nos mercados que podem afetar suas decisões financeiras. Essa vigilância não significa ficar obcecado com as flutuações diárias do mercado ou tomar decisões emocionais com base em movimentos de curto prazo. Significa ser um administrador responsável, que entende onde seu dinheiro é investido, por que você tomou essas decisões e quando pode ser apropriado fazer ajustes. Também significa manter-se informado sobre tendências econômicas mais amplas e como elas podem afetar sua estratégia financeira. A sétima lição enfoca a importância de buscar sabedoria daqueles que trilharam um caminho antes de você. Provérbios 19:20 aconselha: ouça o conselho e receba correção, para que você seja sábio na sua velhice. No domínio financeiro, isso significa cercar-se de pessoas que demonstraram sucesso na gestão do dinheiro e aprender com sua experiência e sabedoria. Essa busca por mentores sábios não significa que você deva seguir cegamente os conselhos dos outros, mas que deve estar aberto a aprender com aqueles que enfrentaram desafios semelhantes e encontraram soluções eficazes. Na era moderna, isso pode incluir a leitura de livros de investidores de sucesso, a participação em seminários financeiros, a busca de mentores pessoais, ou até mesmo seguir o conselho de consultores financeiros qualificados que compartilham seus valores. A chave é discernir entre sabedoria genuína e conselhos motivados por interesses pessoais. A verdadeira sabedoria financeira sempre inclui avisos sobre riscos, honestidade sobre limitações e foco em princípios de longo prazo.
em vez de promessas de ganhos rápidos. A oitava lição é sobre o poder da vida frugal, não como pobreza autoimposta, mas como liberdade intencional. Frugalidade bíblica não significa viver miseravelmente. Significa viver abaixo de suas possibilidades para ter mais recursos disponíveis para as coisas que realmente importam. Significa escolher conscientemente a funcionalidade em vez do luxo, a qualidade em vez da quantidade e a experiência em vez das posses. Uma vida frugal liberta você da tirania do consumismo e permite que você concentre sua energia e recursos no que realmente agrega valor à sua vida. Relacionamentos significativos, crescimento pessoal, contribuições para o reino de Deus e construção de um futuro financeiro forte. Não se trata de se privar de todo prazer, mas de escolher cuidadosamente onde e quando gastar, certificando-se de que cada despesa esteja alinhada com seus valores e objetivos mais profundos. A nona lição é um aviso sério sobre o perigo da inadimplência. Provérbios 22:7 afirma inequivocamente que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esta não é apenas uma observação econômica, é uma realidade espiritual que afeta sua liberdade, sua paz de espírito e sua capacidade de cumprir o propósito de Deus para sua vida. Dívidas incobráveis são aquelas que o obrigam a pagar por coisas que não geram valor ou renda, cartões de crédito para despesas de consumo, empréstimos para férias, financiamento para luxos que você não pode pagar. Essas dívidas literalmente fazem de você um escravo dos credores, forçando-o a trabalhar para pagar por decisões passadas em vez de construir seu futuro. No entanto, existem dívidas que podem ser consideradas investimentos, hipotecas para imóveis que se valorizam, empréstimos para educação que aumentam sua capacidade de gerar renda, financiamento para negócios que produzem fluxo de caixa positivo. A chave é distinguir entre dívidas que o empobrecem e dívidas que o enriquecem, e usar esta última com extrema sabedoria e moderação. A 10ª lição enfatiza o valor insubstituível do trabalho árduo. Provérbios 14:23 ensina que em todo trabalho há fruto, mas as palavras vãs dos lábios empobrecem. Essa verdade atravessa todas as fantasias sobre riqueza fácil e estabelece que o trabalho consistente e diligente é a base de toda prosperidade duradoura. O trabalho árduo bíblico não é apenas atividade física intensa. Inclui o desenvolvimento de habilidades valiosas, perseverança em meio a desafios, excelência em tudo o que você faz e vontade de fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Significa acordar cedo ou ficar acordado até tarde quando necessário. Aprender continuamente e manter altos padrões, mesmo quando ninguém está olhando. Mas o trabalho árduo deve ser direcionado para objetivos claros e estratégicos. Não se trata de estar ocupado por estar ocupado, mas de concentrar sua energia em atividades que geram mais valor e impacto. Isso requer não apenas esforço, mas também sabedoria para identificar onde seu trabalho pode ser mais eficaz e produtivo. A 11ª lição enfoca a importância de pensar e planejar a longo prazo. A cultura moderna promove gratificação instantânea e soluções rápidas, mas a verdadeira riqueza é construída sobre decisões consistentes tomadas com uma perspectiva de décadas, não meses. Pensar a longo prazo significa sacrificar alguns prazeres imediatos por maiores benefícios futuros. Significa escolher investimentos que se valorizarão por anos, em vez de despesas que proporcionem satisfação momentânea. Significa desenvolver habilidades que serão valiosas no futuro, construir relacionamentos que durarão ao longo do tempo e tomar decisões que beneficiarão não apenas você, mas também as gerações futuras. Essa perspectiva de longo prazo também inclui o planejamento para diferentes fases da vida: educação, casamento, paternidade, aposentadoria e o legado que você deixará para trás. Cada estágio requer preparação financeira específica, e aqueles que planejam com antecedência têm uma vantagem significativa sobre aqueles que simplesmente reagem às circunstâncias à medida que surgem. A 12ª lição revela a sabedoria de diversificar seus fluxos de renda. Eclesiastes 11:2 aconselha: divida em 7 e até em 8, pois você não sabe que mal virá sobre a terra. Este princípio reconhece a incerteza inerente à vida e a importância de não depender de uma única fonte de provisão. No contexto moderno, isso significa desenvolver vários fluxos de renda, seu trabalho principal, investimentos que geram dividendos ou renda, talvez uma agitação lateral, habilidades freelance que você pode monetizar, ou propriedades que produzem renda passiva. Essa diversificação não apenas aumenta sua capacidade geral de ganhos, mas também protege você,
se uma fonte for comprometida. A diversificação também se aplica aos seus investimentos. Não coloque todos os seus recursos em um único tipo de ativo, setor ou região geográfica. Distribua seus investimentos em diferentes classes de ativos, ações, títulos, imóveis, metais preciosos e outros veículos de investimento que respondem de maneira diferente às mudanças nas condições econômicas. A 13ª lição é sobre a relação adequada com o dinheiro, respeitá-lo sem adorá-lo. Eclesiastes 5:10 adverte que quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, e quem muito gosta de ter não dará fruto. Este ensinamento estabelece uma distinção crucial entre usar o dinheiro como ferramenta e transformá-lo em ídolo. Respeitar o dinheiro significa reconhecer seu poder e utilidade, administrá-lo com sabedoria e trabalhar diligentemente para gerá-lo e multiplicá-lo. Mas adorar o dinheiro significa permitir que ele se torne seu Deus, tomando decisões baseadas apenas no ganho financeiro, sem considerar o impacto em seu caráter, relacionamentos ou propósito espiritual. A linha entre esses dois extremos é cruzada quando você começa a sacrificar sua integridade por ganhos financeiros, quando coloca o dinheiro acima de relacionamentos importantes, quando sua identidade é baseada em seu patrimônio líquido, ou quando a ansiedade em relação ao dinheiro consome seus pensamentos e afeta sua paz. Manter essa perspectiva equilibrada requer vigilância constante e um forte relacionamento com Deus que o lembre das verdadeiras prioridades da vida. A 14ª lição enfatiza a busca contínua da sabedoria como o investimento mais valioso que você pode fazer. O rei Salomão, quando Deus lhe ofereceu tudo o que ele queria, pediu sabedoria para governar bem. Como resultado, ele recebeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honras, que o tornaram o rei mais próspero de seu tempo. A sabedoria financeira não é algo que você adquire uma vez e tem para sempre. Os mercados mudam, as tecnologias evoluem, as circunstâncias econômicas são transformadas e novas oportunidades estão surgindo constantemente. Manter-se educado e atualizado é essencial para tomar decisões financeiras eficazes ao longo de sua vida. Essa busca pela sabedoria inclui educação formal quando relevante, mas também inclui leitura contínua, participação em seminários, networking com pessoas de sucesso e experiência prática com seus próprios investimentos e decisões financeiras. A verdadeira sabedoria combina conhecimento teórico com experiência prática e discernimento espiritual. A 15ª lição enfoca a generosidade como um princípio fundamental da prosperidade bíblica. 2 Coríntios 9:7 ensina que cada um deve dar como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade não é apenas uma obrigação moral, é uma estratégia financeira e espiritual que abre as janelas do céu para maiores bênçãos. A generosidade bíblica vai além do dízimo obrigatório. Inclua doações alegres, ajudando os necessitados, investindo em causas que promovam o reino de Deus, e disposição para compartilhar seus recursos com aqueles que estão lutando. Essa generosidade não o empobrece. Ele o posiciona para receber bênçãos multiplicadas porque mostra que você confia em Deus como seu provedor. Mas a generosidade deve ser planejada e sábia, não impulsiva ou irresponsável. Significa reservar recursos especificamente para doar, estabelecer limites apropriados e escolher cuidadosamente a quem e como doar para maximizar o impacto positivo. A generosidade eficaz requer coração e cabeça, compaixão e sabedoria. A 16ª lição ensina você a ver oportunidades onde outros veem crise. A história de Josué e Caleb explorando a Terra Prometida ilustra essa mentalidade. Enquanto outros espiões viam gigantes impossíveis de derrotar, eles viam uma oportunidade de demonstrar o poder de Deus e conquistar uma herança abundante. Essa perspectiva de oportunidade em meio à crise é uma marca registrada dos investidores mais bem-sucedidos da história. Warren Buffett ficou famoso por comprar quando os outros estavam em pânico, comprando ações de qualidade a preços com desconto durante recessões e crises de mercado. As empresas mais inovadoras geralmente surgem para resolver problemas criados por circunstâncias difíceis. Desenvolver essa mentalidade requer treinamento consciente para procurar o lado positivo de situações difíceis. Manter a calma quando os outros entram em pânico e ter os recursos e a confiança para agir quando surgirem oportunidades inesperadas também requer fé de que Deus pode usar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras para o seu bem e a glória dele. A 17ª lição promove uma vida simples e tranquila como base para a verdadeira prosperidade. 1 Tessalonicenses 4,
11-12 nos instrui, efficer quatus, cuidar dos seus negócios e trabalhar com as mãos, para que vos comporteis honestamente para com os que estão de fora e não precisam de nada. Viver simples não significa pobreza autoimposta, significa eliminar complicações desnecessárias que drenam sua energia e recursos sem agregar valor real à sua vida. Significa focar no essencial, trabalho significativo, relacionamentos autênticos, crescimento espiritual e contribuições valiosas para a sua comunidade. Essa simplicidade também inclui evitar estilos de vida pretensiosos que exigem gastos constantes para manter uma imagem que não reflete sua situação financeira real. Como Warren Buffett demonstra, você pode ser extremamente rico e ainda viver de forma relativamente simples, concentrando-se no que realmente importa, em vez de aparências superficiais. A 18ª lição adverte contra o jogo e qualquer forma de tentar gerar dinheiro com base puramente no acaso. Provérbios 28:22 ensina que o avarento se apressa a ser rico e não sabe que a pobreza lhe sobrevém. As apostas representam a antítese dos princípios bíblicos de trabalho árduo, investimento sábio e criação de valor genuíno. O jogo, em todas as suas formas modernas, de cassinos a loterias e negociações especulativas infundadas, promete riqueza sem trabalho e lucro sem criar valor. Essas atividades não são apenas estatisticamente negativas para os participantes, mas também desenvolvem mentalidades perigosas que podem infectar outros aspectos de suas decisões financeiras. Em vez de jogos de azar, a sabedoria bíblica nos chama a fazer investimentos calculados com base em pesquisas sólidas, análises cuidadosas e uma compreensão dos princípios fundamentais que impulsionam a criação de valor a longo prazo. Isso requer paciência, educação e disposição para aceitar retornos razoáveis, em vez de perseguir lucros espetaculares e improváveis. A 19ª lição enfatiza a necessidade absoluta de ter um plano financeiro escrito e específico. Provérbios 21:5 declara que os pensamentos do diligente certamente tendem para a abundância, mas todo aquele que se apressa loucamente certamente vai para a pobreza. O planejamento financeiro não é opcional para quem deseja prosperar. Ora essential. Um plano financeiro bíblico inclui metas específicas e mensuráveis para diferentes áreas. Eliminar dívidas, construir economias de emergência, investir para crescimento de longo prazo, planejar a aposentadoria, preparar-se para despesas educacionais e estratégias de generosidade e legado geracional. Este plano deve ser revisado e ajustado regularmente à medida que as circunstâncias mudam, mas sua existência fornece uma direção clara e ajuda a evitar decisões impulsivas que podem inviabilizar o progresso financeiro. Seaman Plano. Você está navegando sem bússola, na esperança de chegar a algum destino financeiro desejável por acaso. A 20ª e última lição é sobre como manter a felicidade e o contentamento, independentemente de sua situação financeira atual. Filipenses 4:11-12 revela o segredo do apóstolo Paulo. Aprende a estar contente, seja qual for a minha situação. Eu sei como viver humildemente e sei como ter abundância. Em todas as coisas e por todas as coisas sou ensinado, tanto a estar farto como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Essa perspectiva é crucial porque evita dois erros destrutivos: o desespero, na pobreza que leva a decisões financeiras imprudentes, e a arrogância na riqueza que resulta em gastos irresponsáveis e perda de perspectiva espiritual. O contentamento bíblico permite que você trabalhe diligentemente para melhorar financeiramente enquanto desfruta e é grato pelo que tem no presente. Esse contentamento não significa complacência ou falta de ambição. Significa paz interior que não depende de circunstâncias externas. Significa a capacidade de encontrar alegria nos relacionamentos, crescimento espiritual e contribuições significativas, independentemente do status de sua conta bancária. Quando você combina todas essas 20 lições em uma abordagem abrangente das finanças, você cria um sistema poderoso, que não apenas gera riqueza material, mas também edifica o caráter, fortalece a fé e posiciona sua vida para o impacto eterno. Esses princípios funcionaram por milênios, porque se baseiam na própria natureza de como Deus projetou o mundo para funcionar. A aplicação desses princípios requer tempo, paciência e perseverança. Você não verá resultados dramáticos da noite para o dia, mas se for consistente na aplicação desses princípios, experimentará uma transformação gradual, mas poderosa, em sua situação financeira, que se acelerará com o tempo devido ao poder dos juros compostos e às bênçãos cumulativas da obediência aos princípios divinos. Sua jornada para a prosperidade bíblica começa com uma decisão: a decisão de abandonar os métodos do mundo,
que prometem muito, mas entregam pouco, e abraçar os princípios eternos que criaram riqueza verdadeira e duradoura ao longo da história. Esses princípios estão esperando por você para aplicar. A questão é se você terá fé e disciplina para segui-los consistentemente até ver seus frutos completos em sua vida.